Dora, eu enviei o convite para você, clique em aceitar. Bom dia. Você está me vendo? Eu estou te vendo. Eu não estou conseguindo te ver. O que será que aconteceu aqui? Não está Não, te está... eu, eu estou te vendo e eu estou aparecendo aqui também, né? No Ai, celular. não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Eu clique aparece algum convite aí para você agora? Não? Agora não. Apareceu primeiro. É. O convite foi expirado já. Deixa eu ver. Pago. Bom, vamos lá. Eu não tô te vendo, mas depois ele na gravação aparece. Mas Vamos tentar novamente. Você consegue enviar novamente o convite? Eu saio. deixa eu ver agora. Não. Puxa vida. Eu enviei agora. Ele Não não tá aparece. aceitando. Bom, vamos Não, tentar sim. Depois eu vejo, eu vi a sua foto, né? Mas eu não tô conseguindo te ver agora. Mas vamos tentar fazer dessa forma. Você tá conseguindo me ver e se ver também, né? sim, consigo. Ah, então Estou te vendo, ouvindo certinho. perfeito, então. E, a- e- Bom dia é, para quem está chegando. Bom dia, pastora Dora. bom Bom dia para quem já está dia. aí, minha tia chegando aí também. Sejam bem-vindos a mais um Café Terapêutico. Aqui nós compartilhamos momentos de superação, né? Momentos em que as desafiadas passaram por momentos difíceis, mas esses momentos foram superados com a ajuda de Cristo. E a desafiada de hoje é a pastora Doralice. Falei certo? Certo, conhecida. É pastora Dora, né? Meu nome é Doralice, mas é pastora Dora. Todo mundo me Dora chama é de mais pastora Dora. fácil, né? Aham, mais A fácil. pastora. Isso, a pastora Dora ela foi desafiada pela Wanda. Daqui a pouquinho a Wanda vai estar chegando aí, com certeza. Ponta Grossa, né, irmã? Né, pastora? Sim, Ponta Grossa é uma cidade a 120 quilômetros de Curitiba, no Paraná. Paraná, Ponta Grossa. E eu estou muito feliz que a senhora topou esse desafio de estar aqui conosco nesse dia. Muito prazer em te conhecer, muito Prazer é prazer em meu ter também. a senhora aqui nesse dia compartilhando dos feitos, né, que o Senhor fez em sua vida, desses momentos de superações, dos momentos difíceis que a senhora já passou, mas que ninguém está isento, né, de passar por dificuldades nesse mundo. E as dificuldades, quando elas chegam em nossas vidas, ela não se apresenta para só um determinado tipo de pessoa, para só um determinado tipo de classe, só um determinado tipo de raça. Enfim, a dificuldade ela bate na porta de todo tipo de ser humano, não é mesmo, irmã Dora? Com E certeza. eu quero ouvir aqui a senhora se apresentar para nós, quero te ouvir e conhecer o seu testemunho nesse dia. Fique à vontade para falar, fique à vontade para se apresentar, que nós queremos te ouvir. Tá, obrigada, querida. Eu quero iniciar aqui com o Salmo 34, dizendo assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o Senhor, o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores.
Olha, eu encontrei Jesus, me entreguei para Jesus há 30 anos, em 1993. Foi um dos períodos bastante difíceis na minha vida, onde todas as áreas estavam com problemas. A gente estava longe de Jesus, não conhecia o Senhor. Então, tivemos perdas financeiras, tivemos que recomeçar com 16 anos de casamento. Então, nós temos 46 para 47 anos de casamento. E há 30 anos, né, nós servimos o Senhor. E há 25 eu sou pastora. Há 25 o Senhor me chamou para o ministério. E foi algo assim surpreendente, de família dos ambos, tanto do meu lado quanto do meu esposo, ninguém servia o Senhor, né, da forma que nós servimos, conhecia o Senhor, e nós dois fomos os primeiros de uma linhagem toda a ser resgatada por Deus, né? E é um momento em que o nosso casamento estava por um fio. Meu marido é engenheiro, trabalhava na época como gerente de empresas, perdeu o emprego, foi uma época bastante difícil, e nós perdemos tudo, nós tivemos que recomeçar do zero. E nessa época eu tive uma depressão profunda, e eu pensava que colocasse, né, fim na minha vida resolveria todos os problemas. Mas um dia eu clamei para Deus, lembrei lá do Deus que, mesmo de uma forma, minha mãe sempre falava, você precisa buscar Deus, você está muito afastado. E no momento de extrema dor, eu olhei para o alto, clamei e perguntei se Deus existia mesmo, se Ele poderia me ouvir, porque eu não queria continuar mais vivendo desta forma. E nessa hora eu sei exatamente que foi um momento assim de entrega total e de reconhecimento da minha condição de pecadora, né? E o Senhor ouviu. E Ele fez muito mais, como lá em Efésios 3:20, ora que aquele que é poderoso para fazer, né, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós, jamais eu imaginaria que eu tivesse um chamado pastoral. E foi algo assim, um chamado face a face. Jesus falou comigo. Dentro da nossa comunidade, eu fui a primeira pastora. Deus me levantou como a primeira mulher. Hoje nós somos em várias. Então eu olho assim e vejo o legado, né, de poder cuidar de mulheres dentro da Visão Celular. A Wanda, por muitos anos, né, foi discípula, caminhou comigo, uma bênção, uma mulher de Deus. E nós temos uma amizade muito grande, né? Mas isso foi aqui o momento de conversão. Mas nessa caminhada de 30 anos, nós enfrentamos muitos desafios. Muitos desafios. E muitas pessoas, às vezes, vêm para Jesus imaginando que na nossa caminhada tudo vai ser flores, né? Que nós não vamos passar por nenhuma dificuldade, por nenhuma situação. Mas o de repente acontece. De repente, você deita de uma forma e a situação no outro dia é completamente diferente. E mediante, assim, são situações que têm sido desafio para nós como família, né? Nós temos um neto que tem 19 anos, ele é o nosso primeiro neto, e já desde pequeno nós começamos a perceber que quando ele caminhava, ele parecia assim que tinha alguma coisa na perna, mas na realidade, logo em seguida, teve o diagnóstico dele ele tem uma epilepsia atípica de ausências, né? E começou a nossa luta, e continua até hoje com ele. Então, nós fizemos toda o que a gente poderia fazer em relação de recursos, e nenhum medicamento surtia efeito, e a gente ia a Curitiba, que é um centro, aqui também é muito bom, mas um centro melhor, hospital infantil, e encontramos um médico, inclusive ele também serve a Cristo, é cristão,
e ele se especializou, ele tem doutorado em epilepsia. Isso o nosso neto tinha uns 8 anos na época. E ele falou, olha, depois com os exames, ele falou assim, ele falou, vó, você crê em Deus? Eu falei, claro que eu creio. Ele falou assim, o seu neto e o meu filho, eu acabei me especializando justamente porque o meu filho também tem problemas. Então, é só Jesus, não tem cura, porque dele é uma situação diferenciada. Então, quantos desafios para cuidar dele, porque às vezes ele saía 15 minutos do ar, assim, ausência, e ele continua andando, ele continua para lá e para cá, mas ele fica totalmente alheio do que está acontecendo. Quantas vezes em banho ele demorava, porque ele ficou muito tempo aqui na minha casa, os pais trabalhando, fazendo faculdade, e ele acabava passando a semana aqui conosco, e ter que entrar no banheiro, terminar de dar banho nele, vesti-lo, e só depois de um tempo ele voltava. Daí ele volta e lembra aquilo que ele estava fazendo. Mas esse doutor disse, falou assim, na hora que ele entrar na puberdade, ele poderá ter as convulsões. Até então ele não tinha. E nós sempre declarando, sempre orando, sempre crendo, né, que a situação poderia ser diferenciada, que ele pudesse ser curado, e nós continuamos crendo ainda, e eu declaro e profetizo que nós vamos ainda testemunhar, né? Amém. Mas até então, justamente quando ele entrou na puberdade, começaram as primeiras crises. E é um estado de alerta para toda a família, né? Porque, de repente, acontece e cai, daí leva ponto, e ele é bem alto. Às vezes, quando ele está conosco aqui, fica um pouco difícil, né? Pelo tamanho dele quando ele era menor. Mas isso, né, por mais que, né, agora que ele tem uma consciência antes até ele não tinha consciência da situação dele. Mas agora os sonhos dele foram abortados. Ele queria servir, claro que não conseguiu. Ele quer dirigir, não pode dirigir. Ele foi procurar trabalho, vários lugares não, e também é difícil, porque na mesma hora que ele está bem, ele sai do ar, ou ele tem as crises, né? Mas isso não deixou, né, que cada um, né, de nós aqui, nós continuamos bendizendo o Senhor, nossos lábios louvando o Senhor, crendo que Deus é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Esta é uma situação, que é um desafio constante. Mas o maior desafio agora foi de uns 2 anos e meio, nós estávamos nos preparando para uma reunião na igreja, meu marido estava sentado na sala, e ele falou, você está pronta? Eu falei, já, só vou passar um batonzinho, já volto. E aí, quando eu voltei, ele levantou, na mesma hora que ele levantou, ele caiu no sofá. E ele começou a passar mal e ter muitos vômitos. Então, eu imaginei, assim, de primeira mão, que tivesse tivesse alguma situação de algo que ele tivesse comido. Mas aí eu percebi que foi muito constante e ele começou a ter outros sintomas e transpirar muito, molhar a camisa. E eu já fui pegar o aparelho de pressão, a pressão dele estava 22/15. Então, foi bem no auge da pandemia. O meu filho estava longe, a minha filha estava de plantão, não poderia vir me socorrer. E SAMU nós chamávamos e não tinha ambulância disponível na época, porque quando eles socorriam alguém, daí tinha todo aquele processo de higienizar. Então, foi em maio, né, há 2 anos, né, foi bem de 2021, né? Então, e o tempo passando, eu imaginei que ele estivesse tendo realmente um AVC, e então eu liguei para o pessoal onde nós iríamos, aí os irmãos vieram socorrer, e nós levamos para o hospital. Graças a Deus é perto daqui, então ele demorou mais ou menos uns 40 minutos para ser atendido, né? E aí veio o diagnóstico, realmente ele teve um AVC hemorrágico. Foi de grande proporção, e
Aí ele ficou na UTI durante 7 dias, mais 3 dias no hospital. E aí o retorno, né? Nesse período, naquela noite, aí nós aqui clamamos a Deus, pedindo realmente, né, que o Senhor livrasse, porque nós sabemos assim, aí quando veio o diagnóstico que o AVC, que o lugar onde ocorreu o sangramento foi no cerebelo, então era algo assim bastante sério, né? Mas Deus, a intervenção do Senhor foi tão maravilhosa, porque daí toda a comunidade, toda a igreja intercedendo, e por mais 1 milímetro ele teria que ser, né, passar por um processo cirúrgico. Então foi a nossa vigília de oração durante as primeiras 24 horas, 72 horas, e graças a Deus o Senhor colocou a mão e o sangramento estagnou, mas ele voltou com sequelas. Então tem sido o desafio. Eu quero te dizer assim, que minha vida mudou literalmente a partir desse episódio, né? Aí ele chegou na cadeira de roda, ele não com dificuldade na fala, precisando de auxílio, e quem foi o nosso auxílio foi o nosso neto. Esse neto, justamente na época, estava, né, tendo aula online, e por ele ser forte, é ele que me ajudava constantemente, no sentido de levar o vô ao banheiro, dar banho no vô, tirar o vô da cama, colocar o vô na cadeira de rodas, e, enfim, toda essa questão de força, porque meu marido tem 1,86 m e eu tenho 1,57 m, e também já não tenho força, né? Eu tenho mais 66 anos, a gente já, né? Por mais que eu auxiliasse, não conseguia mesmo, né? E ele, né, estava ali, e foi um período, e assim, eu vejo assim que foi um período que ele passou melhor, o meu neto. Assim, Deus nos socorreu, ele não teve convulsões nesse período, então nos ajudou muito. Mas mudou por quê? Primeiro, o meu marido também é pastor, né, porque ele teve um chamado 10 anos depois que eu. Resistia, mas até que ele deixou todo o trabalho secular dele e para servir Jesus, né? Nós dois juntos. Então, ele é uma pessoa muito ativa. Quando aconteceu, ele tinha perto de 70 anos, mas era um homem extremamente ativo, muito trabalhador e muito evangelista, não parava, corria. Então, ele foi surpreendido com algo assim que parou tudo, né? Parou tudo. Aí nós tivemos que adaptar a nossa rotina, e hoje, né? Eu tenho que fazer a minha função, fazer as coisas que ele fazia, né? E administrar tudo, né? Graças a Deus, ele conseguiu voltar a andar. Ele ficou 6 meses na cadeira de roda, depois foi para o andador. Ele anda assim, com a perna arrastando o braço direito, a mão direita, a fala. E é claro que aí entrou também a situação psicológica, né? Uma pessoa totalmente ativa se vê, assim, ter que mudar totalmente. E eu vejo assim que Deus me fortaleceu em todos os aspectos, tanto emocionalmente, tanto fisicamente, para poder dar conta. Com tudo isso, é claro que vem outras situações, né? Vem situações de perda dos proventos. Aí eu tinha funcionária, agora eu tenho só uma diarista que vem lá uma vez por mês ou cada 15 dias. Então, até nisso, eu vejo assim, Deus me fortalecendo para poder cuidar da casa, cuidar do ministério, cuidar dele, fazer todas as coisas, administrar, né, em termos de tudo o que ele fazia. E eu pude ver assim, e isso também eu quero falar para vocês, mulheres, né? A importância, muitas vezes a gente não dá aquela devida importância
né? Do que o companheiro te ajuda, do que é fundamental ele na nossa vida, né? E ele é sempre assim, a linguagem do meu amor, do meu esposo é servir. Então, não adianta você esperar que ele fosse dar aqueles presentes. Eu não sei o que comprar. Mas depois de um tempo eu percebi que a linguagem dele era servir, ele me ajudava em tudo. Então, ele não precisava nem pedir, ele corria, me ajudava, me auxiliava. É impressionante, assim, nunca reclamava o que eu pedisse para ele fazer, para ir buscar, para ir comprar, ajudava com o neto. Então, é a linguagem dele. Para ele também é bastante difícil, porque daí, às vezes, algumas vezes eu já peguei ele chorando, falando, não posso te auxiliar, não posso fazer, olha como é que está a minha condição, né? Mudou, literalmente. Então, de repente, pode acontecer na vida de qualquer um. Quem esperava? Né? E muitos aí acabam dizendo, mas agora que vocês já trabalharam tanto, agora que vocês poderiam usufruir, viajar mais, acontece isso? Vem os questionamentos. Mas nós sabemos que todas as coisas contribuem, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Se a palavra de Deus diz isso, nós cremos que realmente contribui. E não é só as coisas boas, justamente os desafios que nós passamos. Hoje, eu tenho entendido que o Senhor, justamente essa situação assim, de gratidão pelo esposo que eu tive e que eu tenho, que sempre foi o meu parceiro, meu companheiro, me ajudando em todas as circunstâncias. O quanto é importante o companheirismo, um auxiliar o outro. Né? E é claro que em tudo que nós passamos, a contribuição assim, de a gente amadurecer, de nós também termos um olhar de compaixão pelas pessoas que passam por situações difíceis. Viu, Érica? Eu vejo assim, sempre falo como nós conseguimos olhar as outras pessoas quando você passa por situações adversas, quando você tem alguém com problema na família, quando você passa por situações, você vai ter mais empatia e compaixão do próximo. Você vai conseguir ter um outro olhar, né? Então, tudo, nós continuamos aprendendo, sempre aprendendo com tudo, né? Mas é um desafio que a gente tem superado, e é claro, tem momentos que é corrido, é difícil, é exaustivo, mas a minha força, e a força dele também, o Senhor tem renovado a cada manhã, né? E isso não faz com que a gente deixe de amar o Senhor, ao contrário, nós amamos o Senhor mais e mais, e bendizemos o Senhor o tempo todo, e é grandioso, Ele é soberano e maravilhoso, né? Esse é um dos desafios, olha, dentro desses 30 anos eu teria muitas outras situações para compartilhar, né? Falar, mas esse é o que está acontecendo agora, né? Então, ele, além dessa situação assim de não andar, não caminhar direito, não conseguir, ele ficou com o braço mole, né? Até ele tem um pouquinho de força na mão, mas o braço ficou totalmente descoordenado. Então, você vai pegar as coisas, ele derruba, eu preciso auxiliar, colocar meia, abotoar o botão da camisa, a gente tem até mudado o estilo para ficar uma coisa mais prática, auxiliar, cortar carne, auxiliar na refeição, dirigir, ele não dirige mais. Então, eu sempre dirigia, mais de 40 anos, mas mais na cidade, porque nas viagens era ele só, que era uma das coisas que ele amava fazer, dirigir. Até esse desafio eu tenho enfrentado também de ir para poder visitar minha família que não é daqui, enfrentar a estrada. Então, Deus nos fortalece para superar os desafios. E Ele também, como diz aqui, que Ele nos livra de todos os temores. É lógico que nós, humanamente, às vezes o medo vem, né? Quando ele estava no hospital, logo que ele veio, eu falei, e agora? Como que vai ser? É natural. E, de repente, alguma situação assim, bate aquela... Mas logo em seguida isso passa.
Porque nós vamos para a palavra e ele nos sustenta. Então, nós temos sendo sustentado por ele, vencido cada desafio, né? E ele, graças a Deus, agora ele não aceitava no início. Então, foi difícil também. Cortava meu coração de ver que ele não aceitava. Falei, é necessário que você aceite, né? Que você aceite para você ficar mais tranquilo. Esse processo, graças a Deus, já passou. Então, ele tem entendido, tem se fortalecido no Senhor, e essa é a nossa luta diária, né? Mas, por outro lado, tudo isso nos aproxima mais e mais, né? Quantas vezes as pessoas passam por situações e acabam se afastando de Deus, né? Eu vejo que essas batalhas, essas lutas, esses desafios devem nos aproximar do Senhor mais e mais. Que quando nós estamos na presença dele, nós somos sustentados. Quando nós nos mergulhamos, né, e nos prostramos diante dele, vem uma força sobrenatural que nenhuma outra pessoa pode nos dar. E aí, muitas às vezes nem entendem, né? Como você passa por todas essas situações. Às vezes o nosso neto mesmo, no final de semana passada, ele gosta muito de vir aqui, e no sábado à noite ele estava no banho, e ali ele teve uma crise. E nós, estávamos eu e ele só, né? Como fazer? A gente aqui proíbe ele de trancar o banheiro, né? Ele deixou realmente aberto, mas aí dentro do box de vidro, ele batendo, veio aquela preocupação de quebrar o box e ali naqueles movimentos, né? Ele se cortar, mas graças a Deus ele caiu de frente, bateu a cabeça na parede ali, mas não bateu no box. Aí nós tivemos que esperar amenizar um pouco, porque não tinha nem como nós entrarmos ali. Eu não tenho força de levantar e meu marido também não, né? E nessas situações eu sempre clamo ao Senhor, o socorro dele. E ele voltou, ele conseguiu se levantar meio tonto, nós conseguimos levá-lo para a cama. E ali ele, né, ficou até amenizar a crise, depois ele dorme. Mas uma outra situação também do meu neto, que foi extremamente difícil, ele é muito alegre, ele gosta muito, ele é muito ativo. E quando ele, acho que tinha uns 15 anos, tem 2 casas aqui no nosso terreno. E tinha um muro bem alto dividindo uma e outra. E ele gostava de subir naquele muro para brincar. Ficava lá. E ele começou a ter uma crise em cima do muro. E eu estava sozinha. Meu marido tinha ido fazer uma visita numa célula. Eu estava longe do telefone. Eu não tinha como gritar aqui, porque era no fundo, a vizinha sempre fica na frente. E no fundo é comercial, na frente é comercial. E eu só falei, Senhor, é só o Senhor para me socorrer. Porque se ele caísse daquele muro alto, né, mais de 2 metros, né, e eu comecei a clamar, porque eu chamava, pedia, e ele ali tendo as ausências, mas eu falei, Senhor, o Senhor vai segurar o Pedro. É Pedro o nome dele, o Senhor vai segurar o Pedro, porque eu não consigo. E Deus ouviu, e ele ficou, acho que uns 15 minutos ali, mas aí depois ele conseguiu voltar e desceu e não teve a queda naquele momento. Então, tem certas situações que ninguém pode fazer nada, não é mesmo? É só o Senhor. Mas Ele é o socorro bem presente. Eu tenho experimentado isso em diversas situações. O socorro bem presente, o sustento, a alegria. E quem olha assim, né, tem pessoas da família que olham e perguntam, eu não entendo, vocês vão tanto na igreja, vocês servem, e acontecem tantas coisas na vida de vocês, e você está sempre animada, sempre, falei, isso não é de nós, isso vem dele. Isso que é a diferença de quem serve o Senhor, de quem não serve o Senhor, de quem tem Jesus vivo dentro de você e quem não tem. Quem conhece Jesus apenas de ouvir falar, ou aquele que já teve, que conheceu Jesus face a face. Essa é a diferença. E ele tem derramado da unção,
do poder dele, nas ministrações. Eu tenho tido experiências tremendas com Jesus. Então, o amor meu por ele cada vez aumenta, né? E ele não desampara os teus de forma nenhuma. Independente do que você esteja passando, independente de qual é a circunstância na tua casa, ele é o nosso refrigério, ele é o nosso sustento. Ele não tem, né, como a gente explicar com palavras, é só você sentir. E você se sente protegido, você não se sente desamparado. Você sabe que ele está no controle de todas as coisas. Dora, amém. Louvado seja Deus por esse testemunho, Dora. E o seu neto hoje está com 19 anos? 19 anos. 19 anos. E as pessoas, às vezes, né? Você é senhora? Pode falar de você, não tem problema. É que parece jovem, né? Então, você, falando aqui, né, sobre todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acordei hoje com esse versículo na minha mente, né? Todas as coisas contribuem. Até mesmo as dificuldades, né? Até mesmo os intempéries da vida, o Senhor faz reverter em bênção para nos ajudar. Não é mesmo? E nesse processo todo, você falando e relatando que tem tido a oportunidade de conhecer ainda mais profundamente o Deus que nós servimos, né? E às vezes as pessoas confundem isso, né? Acha que nós cristãos, muitas vezes por ter talvez esse elo, essa profundidade de conhecimento com Cristo, não vamos passar por adversidades, né? E ontem, conversando com uma pessoa, né, tem gente que tem dificuldade de entender que nós adoramos a Deus por quem Ele é, não é mesmo? Tem até aquele louvor que fala que nós adoramos a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Porque independente se Ele fizer, Ele é Deus, não é mesmo, Dora? Mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Então nós adoramos a Deus por quem Ele é, independente do que Ele faça ou não faça, aos nossos olhos humanos, né? Que às vezes a gente quer determinadas coisas da nossa forma, que as coisas aconteçam às vezes das nossas formas, da nossa maneira, às vezes no nosso tempo, mas Deus é que sabe de todas as coisas e o tempo da espera é muito difícil. Para nós, seres humanos, o tempo da espera é muito difícil, porque tem espera que você não sabe quanto tempo que vai durar, né? E todo o processo tem um tempo, né, determinado, todo propósito tem um tempo determinado debaixo dos céus por Deus. Só que a gente é meio ansioso, a gente não gostaria de viver esse tempo de espera. Bom seria se as coisas acontecessem aos nossos olhos humanos, bom seria que se acontecesse imediatamente, né? Quando nós buscamos por alguma coisa. Mas Deus é que sabe o tempo determinado para cada propósito em nossas vidas. E assim como uma mãe numa gestação tem que esperar ali aquele tempo para chegar a hora do parto e segurar seu filho em seus braços, assim são algumas esperas em nossas vidas, né? Às vezes esperas de meses, às vezes esperas de dias, às vezes espera de longos anos, mas a espera não é o que você vai pegar no final desse processo todo, mas é quem você vai se tornar nesse processo todo, quem você tem se tornado nesse processo todo que você tem passado. E a Dora tem tido essa experiência tão profunda com Cristo. E a gente canta aquele hino, né, Dora? Quero ir mais fundo, né? Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, num lugar secreto. Tem um louvor que nós cantamos assim. Sim. Só que a hora que a gente está no profundo, a hora que a gente está no secreto e chegando nesse profundo,
Não é nada fácil, né, Dora? É verdade, mas por outro lado, também você até pode, né, se achegar do Senhor numa situação, né, extremamente dolorosa, mas quando no secreto, no momento, na presença, você sai fortalecido. E as pessoas não entendem assim que o que Jesus já fez, o que ele precisava fazer, morrendo por nós, né? Verdade. Então, as pessoas não entendem isso, independente da circunstância pela qual você passa. E é claro, quando você lê em Tiago, no capítulo 1, que fala que tem de um motivo de toda alegria passar por várias provas, eu sempre ministro isso e falava, no início da minha conversão, quando eu lia, falava, como que a gente pode ter um motivo de toda alegria, passar ainda por várias provas? A prova normalmente causa dor, dificuldade, eu não consigo entender. Mas na sequência, você vai vendo que daí ela acaba, você vai sendo perseverante e vai nos tornar íntegros em nada deficiente. Então, eu vejo que cada prova, cada situação pela qual eu passei durante esses 30 anos de caminhada cristã, o Senhor vai trabalhando, vai nos refinando, vai... e aí eu estava até conversando, assim, que você vai chegando num momento que você vai se aprofundando, né, no relacionamento com Deus, e as coisas daqui vão deixando de ter tanta importância, né? Aquilo que era tão importante lá no início da caminhada, hoje você olha e fala, para você também, Érica, pode ter certeza que se você olha, algo que você considerava tão importante hoje já não tem mais importância, né? Já não tem mais aquele peso, você vai se desapegando, você vai vendo com os outros olhos, e também eu vejo pelos olhos da maturidade, né? Pela experiência natural de caminhada, mas também pelas experiências com o Senhor, né? E a única coisa que você deseja é estar com Ele, né? É não perder a presença dele. Porque ela renova, ela traz alegria, essa força. E as pessoas que não têm Jesus dessa forma, não entendem mesmo, né? Não conseguem compreender. Mas é grandioso isso, é maravilhoso, é soberano, né? Ele vem e ameniza as nossas dores, ele segura a nossa mão e fala, vamos, filha, não para não. Tá difícil, eu sei que tá difícil, mas eu tô contigo. Aqui, olha, eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, vamos adiante. Vamos aqui, eu sou teu e você é minha. Você é minha filha, eu te ajudo, eu te sustento. Não procure não me entender, né? Não questionar as coisas. Vamos vivendo, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, às vezes até alguém da minha família, mas por quê, por quê, por quê? Né? O que eu pude responder, eu falei assim, você já estudou as epístolas de Paulo? E veja o que Paulo, né? Claro que não estudou, né, essa pessoa que falou, mas vai lá, veja o que Paulo passou. E Jesus falou para ele, a tua graça me basta. E tem momentos na nossa vida que é a graça dele que basta. Mas essa graça é o bem, a presença dele é o tesouro maior que nós temos nas nossas vidas. Tá? E no momento em que se você mergulha na adoração, nós somos muito adoradora, muito de me prostrar na presença do Senhor, e os louvores me preenchem, e eu tive uma experiência com Jesus, agora eu vejo assim que ele trouxe realmente um renovo de uma forma extraordinária, foi no final de um curso que eu sou coordenadora aqui, né? Então eu ministrei na última ministração, e eu pude perceber já assim no espírito a presença dos anjos no local, e no final, quando eu estava ministrando, foi um mover ali na igreja, algo assim sobrenatural, e eu percebi Jesus se aproximando, ele se aproximou. E ali, com o toque dele, eu recebi, eu falei assim que foi muitas injeções de vitamina, brincando, né? Então foi algo tão grandioso, e ele sabia, né? Porque ele sabe o que nós precisamos, né? E tem sido assim extraordinário, né?
é uma alegria profunda ministrar, poder falar do amor dele. É claro que eu tive que colocar um pouco o pé no freio em relação, né, ao ministério, teve algumas mudanças, mas na medida em que eu posso, eu estou servindo, estou fazendo, estou participando, e é o bem maior, né? Poder falar dele é a minha maior alegria. Linda. Deus abençoe sua vida, Dora, e continue renovando as suas forças, né? Na sua vida, de toda a sua família. Amém. E o versículo que você vai deixar para a meditação é o Salmo 34 ou você preparou algum outro? Não, pode ser esse mesmo, o Salmo 34, versículo 1 ao 4. Amém. Bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Isso. Ela leu do 1 ao 4 no início da live. Mas depois você pode deixar. Desculpa, cortou. Não, pode deixar esse número 1 mesmo, né? Se você quiser deixar um destacado. Né? Amém. Amém. Bendirei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Provai que o Senhor é bom. É o título deste Salmo número 34. Depois vocês meditem nessa palavra. Obrigada, Dora, de passar, né, essa força que nós sabemos que é Cristo Jesus na vida de vocês, renovando vocês, né? Porque se não é Ele nas nossas vidas, se não é as misericórdias do Senhor, eu tenho certeza que vocês não estariam de pé, você não estaria aqui, né, nesse vigor compartilhando, em meio passando todas essas dificuldades, esses intempéries, você com esse vigor, né, com essa saúde espiritual, compartilhando conosco aqui, né, neste dia, nesta manhã. Gratidão a Deus por te conhecer, gratidão a Deus por esse testemunho. E com certeza vocês estarão em nossas orações, né? E quem sabe em breve você volta aqui para testemunhar esse milagre. Amém, amém. Eu creio, continuo profetizando e declarando. Amém. Para o nosso Deus nada é impossível, né? Tantos milagres aí já vivemos, vocês já vivenciaram. Mas Deus ele tem um tempo para cada coisa. Eu tenho certeza que em breve você estará testemunhando esse milagre na vida aí da sua família. Amém. Do Pedro, né? Em nome de Jesus. Você pode fazer uma oração neste dia, nesse final dessa live, orando por quem está aí, por quem vai assistir depois, por todos nós. Amém? Amém. Vamos orar, sim. Vamos orar, então. Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos, nos rendemos a ti, Senhor. E eu quero colocar diante do Senhor cada vida preciosa, as mulheres que estão aí ao vivo, as que verão depois. Pai, são filhas tuas, são pessoas, filhos de Deus. Pessoas que também, quem sabe, passam por situações não como essa que eu passo, mas diferenciadas. O que eu clamo, Senhor, é que o Senhor sustente, que o Senhor renove as forças, que dos lábios de cada uma delas possa sair esse louvor grandioso, independente que o coração esteja chorando, sangrando, mas que dos lábios de cada uma possa sair esse louvor, que possa demonstrar a gratidão a Ti, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Abençoe, Senhor, cada mulher, também os teus, as suas famílias. Pai, que possa haver união entre os casais. Senhor, que o Senhor venha fortalecer o relacionamento familiar, ó Deus. Em nome de Jesus. Pai, abençoe a Érica. Senhor, que o Senhor possa também renovar as forças da sua filha e que essas lives possam adentrar muitos lares, salvar pessoas, alcançar pessoas, fortalecer pessoas no teu nome santo e poderoso.
Obrigada pela tua graça, obrigada pela tua misericórdia, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu sustento, pela tua provisão, por tudo, ó Deus. Obrigada por este dia. Eu abençoo cada vida em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastora Dora. Deus abençoe cada um que esteve aí. Lindo esse testemunho. Depois vocês assistem quem entrou mais no final. Que a sua semana seja uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias. Que o seu dia seja incrível em nome de Jesus. E que o Senhor continue abençoando sua casa, seu lar. Um grande beijo, pastora Dora, todos vocês. Depois a gente se fala no WhatsApp. Tá bom, obrigada. Um beijo. Deus abençoe, um beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau.